Olá, queridos e queridas, que gente boa! Olha, hoje essa abertura vai ser um pouco diferente. Você sabe por quê? Porque o programa que nós apresentamos sobre o Rio Rural foi um sucesso tamanho. Foram tantos telefonemas, e-mails e cartas, gente interessada, tanto da capital quanto do interior, que cá estamos outra vez, trazendo o assunto de novo, a pedidos, coisa que não é muito comum aqui no nosso Responsabilidade. Então você já sabe, né? Se você não teve oportunidade de assistir aquele, olha, não perca essa chance. Fica coladinho aí que a gente já volta. Estamos de volta com Responsabilidade para conversar com Nelson Teixeira, que é secretário executivo do Programa Rio Rural, também com Elga Rissa, engenheira agrônoma, pesquisadora da Embrapa e coordenadora técnica do programa, e Cristino Áureo, secretário de Estado de Agricultura. Gente, olha, antes de mais nada, eu quero dizer que o programa que nós veiculamos há um tempo atrás sobre o Rio Rural foi um sucesso, muita gente querendo saber, pessoas do interior que não estavam a par, gente que participa agradecendo e elogiando, e-mails emocionados, pessoas assim super gratas. Então, por isso nós reconvidamos Cristino e Nelson e agora a Elga, a quem você foi super beijada, abraçada no programa anterior. Acho que eu vou até começar por ela, né, gente? Começa porque depois de ela receber tantos beijos aqui, merece começar. Elga, conta pra gente, como é que é a integração do Rio Rural com os outros programas já existentes na Secretaria de Estado de Agricultura? Então, acho que foi muito bem colocado aqui, né, no último programa, né? E realmente essa ação da Secretaria de Agricultura, na verdade, é uma ação que, por si só, já é uma ação integradora, né? Quando a gente trabalha com as comunidades rurais, fazendo aqueles diagnósticos, né, você falou, de forma participativa, né? Realmente as pessoas, né, começam a exercitar esse hábito, né, essa ação de questionar, né, que rumo que eles querem para o seu desenvolvimento. E nesse questionamento, várias questões são levantadas, questões de saúde, questões de moradia, questões de educação, as questões produtivas, né, do setor econômico, as questões de gênero, como o papel das mulheres, o papel dos jovens. Então, realmente, essa ação, na verdade, ela é um início, um embrião para trazer outras políticas, outras ações que realmente vão possibilitar esse desenvolvimento integral daquele território, daquela microbacia, daquela comunidade, né? Visando o bem-estar, redução de desigualdade, redução de pobreza, como foi falado aqui, ao mesmo tempo que se conserva os recursos naturais. Então, o programa Rio Rural por si só, somente, ele não vai conseguir promover esse desenvolvimento de uma forma mais completa, mais integral, se não trouxer outras ações, né, como, por exemplo, ações de saneamento, por exemplo, ações de melhorias genéticas, que a gente tem outros programas da Secretaria focados nessa questão, ações de... genética do rebanho de gado. Do rebanho, por exemplo, ações de mercado. Então, é um conjunto de ações, né, isso falando dentro do setor agropecuário, né, e também social, mas se você pensar a questão ambiental, né, tem outras questões relacionadas ao próprio Código Florestal, a questões de pagamento de serviços ambientais, que realmente é um tema também bastante debatido. Então, o mercado de carbono, então você tem várias questões, né, e saúde, educação, como eu citei aqui. Então, realmente, ela é um mecanismo, é uma metodologia, uma forma de trabalho
maravilhosa que oportuniza para aquelas pessoas e também para os gestores públicos. Você está aplicando, melhorando e promovendo o desenvolvimento de uma forma muito mais eficiente e integrada, efetivamente. Cristiano, é muito difícil fazer a divulgação do programa, quer dizer, o técnico da Emater tem que ir pessoalmente, porque as pessoas que assistiram ficaram tão satisfeitas e falaram, nossa, eu não sabia que isso existia. Como que vocês conseguem fazer com que as pessoas adiram ao programa? Quer dizer, se somem, participem, desfrutem das potencialidades, das capacidades que o programa pode proporcionar. Essa metodologia que foi falada aqui, né, e falando numa linguagem bastante simples para a pessoa mais leiga, que não está no dia a dia. Então, assim, a participação popular, na verdade, política pública com participação popular não é coisa fácil de se fazer. O normal é fazer de cima para baixo. É o sujeito no gabinete olhando, tem que fazer a melhoria da escola tal, não sei aonde, decide de cima para baixo. Faz uma quadra quando o sujeito precisa de uma ordenhadeira. Exato. Começa um processo onde você decide de cima para baixo, a comunidade não é consultada e as pessoas vão ficando apáticas. Elas nunca são chamadas, acaba que você desperdiça recurso público e você acaba não atendendo aquelas necessidades fundamentais. Nesse tipo de método, onde a política pública é acompanhada da participação popular e da descentralização do recurso, ou seja, você dá a democratização real que tanto o nosso país lutou para ter, e isso só acontece se você bolar um sistema que possa funcionar assim. Que funcione. Exato. E nesse sentido, eu quero chamar a atenção que nós temos muito blá, blá, blá de programa de governo e as pessoas não acreditam. Isso. Mas esse programa tem ação efetiva lá na ponta. Resultados comprovados. Se você quiser ir lá ver a implantação das fossas sépticas, que substituem rede de esgoto, porque na zona rural você não pode interligar, porque seria muito caro fazer rede interligada. Porque uma fazenda é muito longe da outra, claro, por isso, né? Claro. Então não dá para fazer uma rede coletora. Você faz as fossas sépticas. Essas fossas resolvem boa parte do sistema de saneamento, porque não dá para conviver no estado que é o segundo PIB brasileiro, as pessoas captando água no mesmo córrego onde uma outra família está jogando seus dejetos sanitários sem tratamento. Então, isso era uma indignidade nós não termos uma ação sobre isso. Então, quando a gente fala em meio ambiente, o elemento humano presente ali é que tem que ser o centro das preocupações. Por quê? Nós queremos preservar os recursos naturais, mas paralelamente fazendo com que o ser humano que habita aquele espaço possa se beneficiar dessa conservação. Então, saneamento rural é saúde, é conservação do meio ambiente, mas é conservação da vida da pessoa. E aí você somando, como disse a Elga, nessa oportunidade, no outro programa foi muito ressaltado, o Banco Mundial, ao nos apoiar nisso, nos deu a chance de trazer todos os programas da Secretaria de Estado, e isso eu mostrei para o governador, como foi importante nós termos o Rio Rural como uma espécie de coluna vertebral da Secretaria, com método, com presença da extensão rural, da pesquisa, onde todos os outros programas foram sendo alinhados, como se foram vértebras dessa coluna. Então, ali nós colocamos o programa de leite, porque uma pessoa que está lá na microbacia, ela, para sobreviver, precisa de uma atividade econômica. O que nós fizemos? Resgatamos a atividade pecuária leiteira, porque o Rio de Janeiro não é um produtor de soja, mas pode ser um belíssimo produtor de leite, porque leite pode ser produzido em pequenas propriedades. Já a soja precisa de grandes extensões de terra plana, coisa que nós não temos no estado. Então, junto com o leite, nós estamos desenvolvendo o café. Quem vai hoje a Varriçai, por exemplo, lá no noroeste do estado, vê a ação do Rio Rural, em que, juntando a produção de café com as reservas de proteção da Mata Atlântica, que são em Varriçai, uma iniciativa que conta com o apoio, a participação dos técnicos do programa. Então, se você for pelo estado todo, você vai encontrar casos concretos de um programa que todo mundo achava no início, não, esse programa é muito teórico, é muito sofisticado, mas que, de repente,
se transformou numa metodologia muito simples de ser entendida, onde o planejamento em cima da microbacia, casado com a integração, nós estamos falando aqui de integração de programas dentro da Secretaria de Agricultura, mas a gente pode dizer, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado, que está presente lá conseguindo o registro civil das pessoas, né? Nós podemos chamar a área ambiental, o INEA, os demais mecanismos aí da área ambiental presentes conosco, o FECAM, que está aí sempre, a gente apertando o secretário Mink para trazer os recursos do Fundo Ambiental para aplicar conosco na zona rural. Então, tudo isso é fruto dessa possibilidade de parceria que o programa criou e que essa equipe toca tão bem e faz isso com muito voluntariado, com muita vontade de acertar. Ô Nelson, muitas parcerias, vocês falaram das universidades públicas, vocês falaram da International Conservation, quer dizer, ONGs, SOS Mata Atlântica, e o FECAM, Defensoria Pública, tantos órgãos importantes. Muita seriedade, muita dedicação, muita transpiração, porque o Banco Mundial é, sem sombra de dúvida, uma entidade seríssima e rigorosíssima para a aprovação de algum projeto, né? Quer dizer, vocês terem conseguido isso, por si só, já é uma marca para o Estado do Rio, não é? É verdade. Além de eu esquecer também de uma universidade importante, que é a PUC do Rio. Então, cada vez essa teia foi aumentando. A sustentabilidade dessas ações, você não pode nunca ficar só com uma entidade ou com um tipo de ator. Você tem, na verdade, você tem que montar uma teia bastante razoável para poder você ter problemas de toda a ordem. E você precisa de todo mundo agir junto e convergir essas ações para que elas deem resultado. Então, é isso que a gente tem conseguido fazer, montando esses vários atores, envolvê-los na grande rede, vamos dizer assim, de apoio ao programa, de apoio aos projetos. E isso vem dando fruto, porque são parcerias que foram montadas há mais de 10 anos. As entidades de ONGs que trabalham com a gente estão com a gente há 12 anos. Então, quer dizer, mostra um pouco também da consistência do projeto, da seriedade. A participação deles foi muito discutida pelo conselho dessas ONGs. Eles nunca estão... Eles só estão participando porque estão vendo as coisas acontecerem. Então, cada um... E nessa rede, cada um tem... É muito fácil você falar que tem parcerias sem responsabilidade. No nosso caso, existe parcerias com responsabilidade e, às vezes, sem repasse de recursos. Apenas a parceria da ação dessas entidades. Tem muitas universidades que estão trabalhando com a gente que não recebem nenhum recurso. Isso mostra o compromisso dessas entidades com relação ao projeto. E o que a gente gostaria mais é ter mais parceria privada. Estamos aqui para isso. O secretário citou a questão da LLX, mas eu acho que está faltando um pouco mais, vamos dizer assim, de entusiasmo do setor privado. Como foi falado aqui, nós devíamos ter uma grande parceria público-privada, fazendo um grande contrato com os agricultores, onde eles pudessem fazer a gestão da água e, com isso, de ter resultados interessantes em termos de... Porque se faz tanta concessão para várias empresas para poder gerenciar algum tipo de bem público, e a água é um bem público. Se os agricultores estão fazendo um bom uso, uma boa gestão daquela água, eu acho que eles mereceriam um contrato para a gente poder fazer disso um exemplo, vamos dizer assim, uma referência de trabalho, e que eu acho que seria interessante em termos de parceria privada. O privado seria o setor dos agricultores e o público, no caso, poderia até ser a SEDAI, né, secretário? Opa, então estamos aqui para isso. Fazer um trabalho o Wagner Vick, que eu acho o presidente. E outras empresas, porque é como o Cristiano colocou, existe tanta adoção para praça, para isso, para aquilo. Se imagina você adotar uma microbacia. Olha o resultado disso. Às vezes 100 famílias com crianças, jovens, precisando, sabe, de apoio, de internet. Nós lutamos para isso, para mostrar que as pessoas têm que um pouco parar de olhar só a área urbana e começar a olhar também a área rural. Mas não olhar com aquela coisa meio... como se fosse um pobre coitado, nem nada, não. São pessoas com saúde, com vontade de trabalhar, com riqueza, até cultural, mais do que urbano, né? Então é uma coisa sadia, uma coisa bacana. Então, ter essa relação, eu acho que está faltando. E como pode se dar, Nelson, por exemplo, quem está em casa, tem um empresário se interessou, viu que a causa é boa, parceiros sérios, como é que esse empresário tem que proceder? Nós temos lá preparado, dentro do programa, uma pasta com todo o diagnóstico de cada microbacia, do que pode ser feito, ou como é que poderia ser essa parceria,
os pontos que estão sendo atacados. Para você ter uma ideia, numa microbacia tem mais de 60 nascentes, em média. Onde você vai ter esse resultado? Então, esse tipo de demanda, como nós temos esse diagnóstico, cada microbacia tem um plano, como se fosse um plano diretor, eles chamam de plano executivo da microbacia. Isso seria interessante se tivesse uma parceria privada, a gente sentar e ver o que do plano uma empresa privada pode apoiar, porque nós também não queremos tudo, não. O projeto já vem apoiando várias coisas. O que a gente quer é que, após o projeto terminar, que as coisas continuem. A nossa grande luta hoje do projeto é que a gente fala tanto em sustentabilidade, mas a gente sabe que na agricultura a sustentabilidade ambiental ela já existe a partir do momento que você incorpora as tecnologias. A social está muito aliada à questão da participação, do empoderamento da comunidade. Agora, aí que vem um grande X da questão. As ações de conservação elas são caras, elas não são baratas. Uma coisa é você pedir que um médio, um grande produtor possa fazer algumas coisas. Agora, o grande gargalo nosso é a discussão do pequeno agricultor. Eu acho que essas coisas não são baratas, são caras. E a gente vem conseguindo, com muita dificuldade, com muito custo, que essas ações de conservação sejam incorporadas no nosso sistema de crédito do Estado. Mas isso ainda é pouco, a gente poderia saber ampliar muito mais esse trabalho. Eu acho que a gente tem ainda um espaço muito grande que você tem as ações de conservações apoiadas, que tem a sustentabilidade econômica dessas ações. O nosso receio é que, após o projeto, a gente não consiga dar continuidade a essas ações que são fundamentais, porque ela faz com que o agricultor aumente a produtividade e conserve o meio ambiente. Entendi. Isso, a tecnologia. Agora mesmo nós estamos montando um novo projeto, que ele vai se dar em 3 anos, que o agricultor, todo ano, ao invés de receber um recurso, porque está preservando, ele vai ser, na verdade, apoiado para dar um salto tecnológico. Porque a gente sabe que a hora que ele dá esse salto tecnológico, jamais ele vai voltar do que era antes, em termos de agricultura tradicional e tudo. Então, em 3 anos, cada ano ele vai dar um salto tecnológico, vai receber recursos para ser apoiado para dar esse salto. A partir do momento que ele der esse salto, no 3º ano a gente acha que vai estar a coisa muito mais estruturada e ele jamais vai ter aquele pensamento de voltar com uma agricultura tradicional, que acaba degradando o meio ambiente. Então, é essa que é a nossa preocupação em tudo. Então, essa parte econômica, eu acho que mereceria um pouco mais de atenção, atenção das empresas, que eu acho que não é nada assim absurdo, são coisas bastante factíveis que podem ser feitas em parceria, que eu acho que seria interessante. E já está tudo pronto lá, é só procurar a secretaria mesmo. A partir do momento que a gente tiver um telefonema de uma empresa, a gente vai lá, mostra todo o nosso planejamento. Opa, dá um número, tem que dar um telefonema, qual é o número? Onde que liga? O número da superintendência é 3607 6003 ou 3607-5398. Está escrito aí. Ele estava falando de recursos hídricos, porque é bom a gente falar isso, gostei muito dessa parte da sua... Gostei de toda a fala, mas dessa parte especificamente, porque eu acho que a pessoa urbana não tem assim muito conhecimento. Tem gente que acha que a água nasce no Guandu, né? O que sai na torneirinha ali direto, né? Eu acho muito importante esse tipo de abordagem, de vocês mostrarem essas micronascentes, são 60 nascentes em média que faz uma microbacia, quer dizer, para a pessoa ter uma ideia de onde vem o nosso querido e desejado, necessário, fundamental ouro branco. Líquido precioso. E por isso até, né, por essa relevância, por tentar aproximar esse público mais urbano dessa ação, né, ser nosso aliado nessa ação, nós lançamos uma campanha de proteção de nascentes que se chama Água Limpa para o Rio Olímpico. Né? Aproveitando, né, que o Estado do Rio vai receber as Olimpíadas em 2016, nós estabelecemos como meta proteger pelo menos 2.016 nascentes até as Olimpíadas. Né? Então, estão todos convidados, empresas, né, sociedade civil, né, os agricultores já estão engajados também, a nos apoiar, ajudar os agricultores nessa empreitada, né, nesse desafio que é proteger as 2.016 nascentes do Estado para as Olimpíadas. A todos que bebem água, né, Cristiano? Sim, claro. Ou seja, todas as pessoas. Todos Vocês nós. Puseram câmeras nas microbacias, foi isso? O pessoal apelida de reality show da microbacia. Big Brother. Foi ao exterior essa informação, né? Na verdade é o pelo seguinte, mundo. o monitoramento das microbacias, ele deve contar com todas as ferramentas que se possa ter. E hoje a tecnologia, né,
as câmeras diretamente ligadas na internet, nos possibilitam ter lá o registro diário, dependendo da situação, semanal, do que ocorre em termos das práticas que estão sendo adotadas ali. Meu papel um pouco nessa conversa é tentar traduzir de maneira um pouco mais direta alguns pontos. Então, que tipo de projeto, quem está em casa fica imaginando, que tipo de projeto esse pessoal faz? Então, vamos lá. Os recursos são aplicados em coisas bastante simples de serem entendidas. Eu falei aqui no tratamento, na coleta do esgoto via fossas sépticas para aliviar a carga orgânica dentro dos rios, isso é um ponto, é a parte de saneamento rural, dentre outras melhorias. Onde tiver uma pequena vila, se pode fazer uma unidade de tratamento, coleta e tratamento, mas em geral são as fossas. E também os projetos que visam a conservação dos recursos diretamente, o reflorestamento das nascentes, obviamente com isso melhorando a condição da produção de água, as matas ciliares, a forma de produzir de maneira mais produtiva. Eu digo o seguinte, nós temos uma topografia muito difícil, morro, serra e tal. E vaca no estado do Rio, em algumas regiões, quase que tem que andar de teleférico, né, para poder pastar lá no alto. Não tem sentido esses animais ficarem subindo e descendo o morro. Na verdade, o que o programa faz é concentrar esses animais na parte mais plana, aumentar a produtividade, ou seja, mais animais por metro quadrado, por assim dizer, melhorando a pastagem que está ali, para ela produzir mais carne, mais leite, e liberando essa encosta para recolocar a mata atlântica original ali. Então, isso é uma prática que, o que o Nelson diz de melhorar a tecnologia se eu produzo mais carne, mais leite em menor área, eu posso reflorestar mais. Então, esse tipo de programa, ele privilegia ações dessa natureza e também projetos coletivos. Tanque para coleta do leite, o leite que a gente bebe, a vaca produz lá, mas ela precisa vir gelado para não perder qualidade, para não estragar. Então tem os tanques refrigerados hoje de coleta de leite na zona rural. A gente vai lá, são projetos coletivos. Criação de pequenos animais para melhorar o padrão nutricional dessas famílias, porque a galinha, né, um pequeno ruminante, uma ovelha, uma cabra, isso tudo pode contribuir para que essa família tenha melhor padrão de alimentação e que possa vender os excedentes. Então, cada projeto desse olha o lado da conservação da água, olha o lado da proteção ambiental, mas dá sustentabilidade econômica à família. Porque se essa família não consegue ficar na zona rural, ela será um problema aqui no ambiente urbano. Então, é muito central para nós, e aí o Banco Mundial foi sensível, por exemplo, a questão das estradas. Quando a gente começou o programa, a gente falava, como é que uma comunidade vai achar que esse programa é sério se o nosso carro da Emater não consegue nem chegar na comunidade porque a lama não permite? Como é que nós vamos dizer para uma família que nós queremos que ela fique no campo se, ao precisar levar um filho para um posto de saúde, a estrada não dá possibilidade, acesso. Fora o óbvio do escoamento da produção, a escola que precisa estar disponível para essa família. Então, o Banco Mundial, sensível a isso, nos apoiou no programa Estradas da Produção, que se relaciona com o programa Rio Rural, e hoje nós somos reconhecidos no Brasil como o estado que tem a melhor estratégia de conservação de estrada rural, ao ponto da gente receber aqui visita do governo federal, dos outros estados. O número de estradas rurais supera, dando capote. São 17 mil quilômetros de estrada rural. Se você Enquanto olhar, a urbana é quanto? Urbana são um pouco mais de 2.000, 1.700 estadual e... Quer dizer, 10 vezes mais. 10 vezes mais, porque é um novelo de pequenas estradas que vai pela zona rural. Isso porque o estado do Rio é pequenininho, você imagina os grandes estados, né? O Helga, eu acho fundamental o homem urbano ter esse tipo de informação. Porque, de certa maneira, se a gente for dissecando, andando para trás, o tomate que se come na saladinha, ou quem está tomando um café com leite agora, de alguma maneira tem ali
alguma orientação do programa, algum dinheiro, algum recurso do Banco Mundial? Quer dizer, está tudo interligado, né? E o recurso do banco e do governo do estado, através do Rio Rural, está entrando exatamente para que o consumidor fluminense, né, a população fluminense, tenha um alimento mais saudável, cada vez mais saudável, produzido com práticas que não agridam o meio ambiente, né, com menos agrotóxicos, né, possivelmente orgânico, na medida do possível que o produtor consiga ir se adequando a esse sistema, e também com água de qualidade, com um ar também de maior qualidade, enfim. A nossa luta é para que realmente a qualidade de vida do nosso estado, né, que já é lindo, maravilhoso, seja cada vez melhor. Que beleza. Olha, gente, Cristina, vou pedir então para você fechar, dando o site, o telefone eles já deram, agradecer demais a presença de vocês. Já falei que o programa foi a pedidos, né? Então a gente fica super satisfeito de ver que vocês estão gostando tanto assim e por isso nós estamos aqui de novo. Então fecha para a gente, Cristina. Olha, agricultura.rj.gov.br está aqui na tela, né? Então através desse site você também faz a interligação com outro site que é Microbacias, que está aqui embaixo também, GovBR da mesma maneira. E quem quiser informação, quem quiser interagir, quem quiser adotar, fazer uma parceria como foi sugerido aqui, o canal é esse mesmo. Já está tudo pronto lá, né? O Nelson e a Elga já deixaram uma pasta. Não, absolutamente pronto, com condições. Nós temos um forte apoio do governador Sérgio Cabral, da equipe toda de governo, né? O vice Pezão é um apaixonado por esse programa e a área de infraestrutura, a gente tem cooperado, estamos fazendo um projeto muito importante de contenção dessas cheias no norte fluminense, com a participação do programa, ou seja, são barragens que vão impedir que essas cidades sejam inundadas a cada verão e, ao mesmo tempo, nós vamos usar essa água para melhorar os padrões de agricultura lá. Então, tudo isso que nós falamos aqui são coisas que estão acontecendo e a gente fica muito feliz de poder comprovar que o programa, ao longo desse tempo, conseguiu produzir resultados tão bons. Evidentemente que é aquela história do beija-flor que a gente sempre fala aqui. Há muito por fazer, mas muita muito está gente sendo sempre feito. está apontando aquilo que não está feito. Mas eu sou daquelas pessoas otimistas e a equipe do programa também é. A gente está fazendo a nossa parte durante o período onde nos cabe essa responsabilidade. Justo. Para o futuro, as pessoas têm que assumir a continuidade, por isso que a gente está pedindo que essas parcerias se ampliem, para que a gente possa cada vez mais, nós não vamos ficar tocando programa o resto da vida. Nós temos que incorporar essa filosofia para que no futuro a agricultura do Estado do Rio naturalmente funcione em bases sustentáveis. O Banco Mundial um dia vai partir para apoiar outros projetos, levando a nossa experiência em outras partes do mundo, e nós temos que ter autonomia. O produtor tem que ganhar a sua própria carta de alforria, ele próprio saber que com o dinheiro que ele ganha na atividade ele tem que conservar o meio ambiente, porque isso não é só bonitinho para gerar relatório para governo e para as entidades. Isso é a sobrevivência da nossa sociedade. Isso que eu acho que é a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. Obrigada, gente. Que delícia. Fiquem com Deus, vocês também. Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até o próximo programa com muito Rio Rural. Um beijo, Mariane.